Amados irmãos, Quemuel, Igreja do Senhor, povo de Deus, graça e paz. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que privilégio nós temos de estarmos hoje neste culto de oração, quando iremos clamar ao Senhor mais uma vez. Quando iremos também agradecer por tantas e tantas bênçãos recebidas. Quando também poderemos estar estudando e meditando a palavra de Deus e ouvindo a palavra do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar também meditando a palavra de Deus no texto de 1 de Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Eu estive lendo o Imal, né, e ele comenta um pouco sobre a questão da oração, e é muito bom os comentários dele, mas hoje eu quero comentar sobre esse texto algumas coisas relativas à oração, os inimigos da oração. Quais são os inimigos da oração? E a gente tem muito a aprender hoje para a gente se esquivar, se livrar destes inimigos da vida de oração, que cada crente, cada cristão sincero deve ter em comunhão com o nosso Deus e Pai. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler comigo aí, acompanhe daí a leitura de 1 de Timóteo 2, de 1 a 4. Que Deus os abençoe, que essa palavra, este momento de culto, encontre você em paz, com saúde e feliz com a sua família. Que as portas do céu se abram em bênçãos e bênçãos sem medida sobre a vida de cada irmão, de cada um que está ouvindo essa palavra. No nome de Jesus é o que nós desejamos e pedimos. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, se conosco neste culto, que a tua palavra possa falar também ao nosso coração, que possamos aplicá-la com zelo às nossas vidas para crescimento, edificação, para sermos melhores adoradores do Senhor e vivermos a vida que glorifique o Senhor com nosso testemunho diário. Senhor. Também, Senhor, ouça cada oração que nós fizemos aqui hoje, cada pedido dos teus servos que foram enviados, o Senhor possa estar atendendo, ouvindo, abençoando os teus servos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te louvamos por esse momento tão sublime que o Senhor nos dá, de estarmos diante da tua santa palavra, cultuando ao Senhor, anunciando a tua palavra e também orando juntos. A ti toda a honra e toda a glória. Seja com o teu povo, firma o teu povo cada dia mais, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que o teu povo prossiga a sua caminhada vitoriosa até aquele dia glorioso, quando o Senhor virá buscar a tua igreja. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 de Timóteo 2, de 1 a 4. Leiamos o texto sagrado. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este texto ele é muito abrangente. Hoje nós vamos meditar sobre os inimigos da oração, mas eu queria antes comentar um pouquinho esse texto. Paulo conclama a igreja e conclama a Timóteo a ensinar a igreja a viver uma vida de súplica e de oração, de intercessões, em favor de si, em favor dos outros, em favor da igreja local, em favor da igreja do modo geral, do povo de Deus na face da terra. Também inclui aqui os governantes, para que eles nos governem bem, sejam honestos, fujam da corrupção, não sejam abusivos, né? E façam as coisas que precisam ser feitas pelo povo, e principalmente para os mais fracos, os mais pobres, né? Então, por isso que ele fala para que o desejo dessa oração, quando a gente ora uns pelos outros, ora por todos os homens, ora até por aqueles imbuídos de autoridade, é para que a gente viva uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida cheia de piedade, uma vida que a gente possa adorar a Deus com liberdade e também uma vida de respeito com o outro. E porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque o Senhor deseja a salvação de todos. O Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que ninguém seja enganado neste mundo cheio de enganos, onde
o diabo tem levado muitos ao engano, tem destruído muitas vidas, tem roubado a alegria de muitas vidas e também tem levado muitos finalmente ao próprio inferno. Então, que Deus nos ensine a orar, usar de orações, de súplicas, intercessões, visando o bem de todos. A finalidade da oração, de falarmos com o Pai, é quando a gente quer nos colocar diante dele, confessar nosso pecado, agradecer às vezes por alguma bênção recebida, suplicar por nós, suplicar por alguém, suplicar por nossa nação, suplicar por nosso povo, suplicar até pelas autoridades constituídas para que nos governem bem. Então é isso que Paulo fala, escrevendo a Timóteo na primeira carta, aqui no capítulo 2, versículo 1 a 4. Mas nós vamos meditar um pouquinho então, com base nessa necessidade tão grande de oração, sobre quais são alguns inimigos que nós temos que nos dificulta desenvolver uma vida de oração. O primeiro deles é o cansaço. O cansaço é como um peso. Pensamos que não daremos conta de nos levantar, né? Ele nos paralisa e nos impede de perseverar em oração. Jesus mesmo falou, vigiai e orai. Paulo falou, orai sem cessar. Então nós não podemos deixar de ter uma vida de oração, e o cansaço às vezes nos paralisa, nos impede de perseverar em oração, e é justamente na oração que você supera esse cansaço. Então parece esquisito isso, né? É quando você ora mais, é que você tem mais força para viver e mais disposição para fazer as coisas, mais fé, mais ânimo, mais esperança. Então a Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está lá no texto de Isaías, o profeta, em 40, versículos 29 a 31. Então você deve se entregar à oração. Eu e você, nós temos que nos entregar mais à oração, para nós vencermos, inclusive, o cansaço, e não deixar que o cansaço tome lugar definitivo em nossa vida, nos esmureça a ponto de não mantermos a nossa comunhão diária com Deus pela oração, que nos esmureça de interceder em favor da nossa família, em favor dos nossos amigos, em favor da nossa cidade, em favor da nossa nação, em favor dos povos que sofrem perseguição, dos exilados, de muitos que estão sofrendo agora perseguição religiosa, perseguição política. Nós temos que estar diante do Senhor como intercessores, porque somos, conforme Pedro fala, somos o sacerdócio real do Senhor. Foi para isso que Ele nos salvou, somos seu povo exclusivo para isso. Então o cansaço não deve te esmurecer, te fazer um crente desanimado de orar. Outra coisa que é o inimigo da oração, além do cansaço, o desânimo. Desânimo é a própria derrota antes de começar a luta, né? Eu coloquei bem claro aqui essa frase que me veio à memória. É a derrota antes de começar a luta. É ver o problema maior do que você e do que o próprio Deus. Às vezes o problema não é tão grande, mas quando você está desanimado, você vê o problema maior do que você e do que o próprio Deus que você crê. O desânimo faz-nos desistir antes da luta. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas e faz com que elas parem de orar. Desanimar é não olhar para longe o suficiente. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Então, olhe além dos seus problemas, além das suas lutas, além da sua necessidade. Olhe para aquele que é autor e consumador da fé, aquele que tem todo o poder para te ajudar a viver e para te dar solução dos seus problemas e te dar vitória em sua vida. Então, a Bíblia fala, né, em Oséias 6,3, o profeta Oséias falou assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Olha, a chuva na Bíblia é sempre um símbolo de bênção, né? Porque no tempo a maioria das pessoas viviam uma vida rural e a chuva era necessária para que houvesse grande colheita, grande safra. Então a figura da palavra chuva é um símbolo muito usado na Bíblia para falar de bênçãos que vêm sobre nós. Então o profeta fala que Deus vai vir sobre aquele que busca conhecer o Senhor, que busca ter uma comunhão contínua com Deus. O Senhor vai fazer, venha sobre ele bênçãos, né? Como chuva seródia que rega a terra.
Então você não pode deixar o desânimo tomar lugar a ponto de você perder as bênçãos do Senhor. Paulo exclama em 2 Coríntios 4:8 que em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Às vezes a vida nos coloca perplexos diante de situações inusitadas que às vezes vêm ao seu encontro, ao meu encontro, mas Paulo fala perplexos, mas não desanimados. Então não deixe o desânimo. Enfrente a perplexidade da vida com coragem, com altruísmo, e olhe para Deus, que é maior do que os problemas da vida, e não desanime. Por quê? Porque Paulo fala isso porque ele era um homem de oração. Um homem de oração, uma mulher de oração, um servo de Deus, uma serva de Deus de oração. Ele sabe que ele não pode ficar diante da perplexidade da vida, as coisas inusitadas que nos vêm, perseguição, incompreensão, lutas, desemprego, doenças, a gente abaixar a guarda não, é manter-nos animados. E Jesus falou, tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então não é as aflições do mundo, abarcar o seu coração, tomar todo o seu ser e fazer você ser um derrotado, não. Tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo, então ele estava vencendo para nos garantir a vitória. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor e fiquemos às vezes perplexos, não tem jeito de você não ficar perplexo diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido no mundo, crimes, essa pandemia que está aí, lutas, dificuldades, desemprego, incompreensão dentro do lar, perseguição de pessoas, crimes, guerras e tantas coisas, mas nunca desanimado. Então, olha o que Isaías fala também da parte de Deus: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Ou seja, se há alguma situação que está te apertando, deixa que Deus tome providência ao seu respeito. Ele sabe como contornar aquilo, como ele tomar suas dores e te defender. Então não se desanime, irmã, não se desanime diante de qualquer coisa que esteja te afligindo agora. Seja pessoas, seja situações. Olha, confie no Senhor, tenha de bom ânimo. Não deixe o desânimo tomar lugar em sua vida. Existe apenas um meio de nos livrarmos do desânimo e do desalento em nosso coração. Sabe qual é? Continue orando. Continue orando. Não deixe o desânimo fazer você parar de orar, parar de confiar em Deus, parar de falar com Deus, para que ele, sabendo das suas lutas, ele possa tomar providência ao seu respeito e te abençoar com toda sorte de bênçãos. Outro problema é a distração. A distração, na minha história, na sua história, nos faz perder grandes oportunidades. Então, no que tange a oração, não deixe a distração tomar lugar na sua vida. Hoje nós temos muito uso do celular e de memes, de coisas que vêm, e às vezes tem crentes que gastam horas e horas no celular e não tem tempo para oração, se distrai. Mandou para mim uma coisa engraçada. Mandou a foto do meu netinho. Mandou agora, filmaram lá, eu passei lá no sítio. E o dia passa, quando você vê, você não teve uma conversinha com Deus naquele dia. Se distraiu com as coisas. Às vezes você tinha uma prova para fazer, ficou vendo tanta coisa engraçada que os seus amigos, colegas de faculdade mandaram, e você não orou, Senhor, me abençoa naquela prova. E às vezes na hora da prova você estudou aquele tema, mas te dá um branco, e você deixa de ganhar uma nota excelente que você está precisando, por causa de não ter sequer conversado com Deus naquele dia, acalmado a sua alma. E quando a gente conversa com Deus, você se acalma, você está diante do Todo-Poderoso, daquele que te ama incondicionalmente, aquele que te fez, que te conhece, conhece a sua estrutura. Então é um momento de calma, de alento, de sossego, quando a gente fala com Deus. Então não deixe a distração, você não consegue se concentrar, vem outros pensamentos na sua mente quando você quer orar,
durante a oração, às vezes de repente você percebe que seus pensamentos estão longe, você está querendo falar com Deus, mas seu pensamento está lá, porque as distrações tomaram tanto lugar na sua vida, que você está orando sobre um assunto seríssimo e lembrando de uma brincadeira, de um meme que te mandou pelo celular, de uma conversa que você ouviu engraçada. Não deixa a distração atrapalhar a sua comunhão com Deus. É um momento sublime, você sozinha, você sozinho e o Pai. Amém? Então, essas são as armas que o inimigo às vezes usa para te derrotar. Então, se você vê que está difícil de orar, ore em voz alta, para que aí sim, aqueles pensamentos, aquelas interferências mentais que estão atrapalhando a sua comunhão com Deus, saia fora e abra lugar para você ter comunhão com o seu Deus. Né? O salmista diz no Salmo 55, 16, 17, eu porém invocarei a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e até o meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, não há hora para Ele te ouvir. Então, não se disperse. Às vezes você pensa que está fazendo muita coisa durante o dia, mas lembrou, na hora do almoço, ore a Deus. De tardinha, está saindo para voltar para casa, vai pegar o ônibus, o metrô. Lembrou? Fale com Deus. Porque Ele fala, à tarde, pela manhã, meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei das minhas dificuldades com Ele, e Ele me ouvirá a voz. Então, nesse caso, ore ao Senhor com voz forte, audível às vezes, para que as distrações não tenham lugar na sua vida, não atrapalhem a sua comunhão com Deus. Então, já falamos aqui até agora de cansaço, desânimo e agora de distração. Não deixe esses inimigos da oração atrapalhar você ter uma vida de comunhão contínua com Deus. Outra coisa que às vezes atrapalha é a pressa. Nós somos muito apressados. Nós, às vezes, estamos muito preocupados com tanta coisa, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E também o diabo aproveita essa nossa pressa, às vezes, o inimigo, nossas almas, Satanás, ele usa, às vezes com muito sucesso, essa vida apressada que nós temos, para a gente não conseguir fazer nada, inclusive. Chegar ao final do dia e falar, puxa vida, cansei, não resolvi isso, não resolvi aquilo, fui em tal lugar, não deu certo, cansei, agora estou morto de cansado, estou morto de cansado e não dei conta. Então não deixe a pressa tomar lugar na sua vida e ser usado pelo inimigo das nossas almas para te atrapalhar. Eclesiastes 8:3 diz, não te apresses em deixar a presença dele. Quando você for falar com Deus, gaste tempo com Ele, porque a presença dele faz diferença em tudo na sua vida. A presença do Senhor vai fazer uma grande diferença na sua vida. De forma tal que às vezes aquilo que você pensa que tem que fazer corrido e que não vai dar conta, Deus providencia para que tudo dê certo, nada venha, nada atrapalhe o que você está fazendo, e você ao final do dia fala, gente, eu fiz tudo isso hoje. Deus te abençoou porque você falou com Deus, tirou um tempo para orar a Deus, não se apressou em sair da presença dele e depois foi fazer os seus afazeres e tudo vai correr bem durante aquele dia. Não deixe para orar só depois de muito trabalho, depois que você está morrendo de sono, que aí você não vai ter jeito de orar. Você vai fazer aquela oraçãozinha apressadinha, Senhor, me abençoe, boa noite, Senhor, amém. Isso não é oração que se faz ao Pai eterno, aquele que te ama. Tenha tempo para orar com ele, falar com Ele e orar a Deus. Né? Não deixe para orar só depois que você está muito cansado, muito sonolento ou sonolenta. Gaste tempo com Deus. Não deixe a pressa invadir a sua comunhão e perturbar a sua comunhão com Deus. Não devemos ter pressa em deixar a presença do Senhor. Qual é a sua causa? Né? E qual é a causa também da sua pressa? Então, às vezes você tem causas que você precisa de ajuda do Senhor, mas a pressa está te atrapalhando você levar a Deus as suas súplicas, as suas necessidades e contar com a bênção dele. Será que é a montanha de trabalho que te espera para você fazer durante o dia? Se parece que seu trabalho não tem fim, olha, não se engane. Eu agora, depois de 45 anos na indústria, estou aposentado. Fiz muita coisa, trabalhei para muita gente, empresas grandes, né? O pessoal te elogia, porque quer tirar o couro seu. As empresas te pagam às vezes bem, te promovem, dá tapinha nas costas, que eles querem tirar até o sangue seu. Mas depois que se aposentou, você vai falar, gente, eu corri tanto, é só para isso? Para agora estar aqui, tudo passa, irmão.
essa vaidade que a gente tem, eu sou isso, eu sou chefe, eu sou gerente, eu sou CEO da empresa, tudo vai passar um dia. Então, não tenha pressa, vai com calma, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Fale com o Senhor, fale e espere a resposta do Senhor, né? É justamente na oração que você recebe as condições para fazer esse trabalho bem feito, com qualidade, né? E com rapidez. Orar é falar com Deus. E é falar e esperar a resposta de Deus. E a gente, às vezes, está com um problema para resolver na vida e está com um trabalho muito grande a fazer, mas a gente faz, o que eu faço? Oro a Deus ou eu faço primeiro o trabalho? Faz as duas coisas. Ore a Deus e Deus vai te dar meio de você desenvolver seu trabalho de uma forma dinâmica, não ter que fazer duas vezes, porque Deus te abençoou. Orar é falar com Deus, mas é falar e esperar a resposta dele. Às vezes a gente está com tanta pressa que Deus resolve os negócios assim. Deus não é fadinha, nem usa varinha de condão. Deus é Deus. Deus conhece a sua estrutura e a minha, conhece o amanhã, conhece o hoje, conhece onde vai dar aquilo que você está fazendo, ele sabe de todas as coisas. Então ore e espere a resposta de Deus e confie em Deus. Quanto mais tempo você ora, mais você trabalha, né? Às vezes contraria até a lógica, né? Mas as experiências que os crentes têm, os verdadeiros cristãos, é que quanto mais oram, mais Deus os tem abençoado, sustentado. Porque tem um texto da Bíblia, em Isaías 55, 2, que o Senhor repreende o seu povo. Ele fala assim: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Veja bem, é diferente os propósitos de Deus. É diferente a forma que Deus trata conosco. É dele. Ele tem cuidado de mim, de você. Então não deixe a pressa afetar a sua comunhão com Ele. Dá ouvidos ao Senhor. E quando você para orar, não é só falar: Senhor, Senhor, não. Respire, fale com Deus. E o Espírito Santo de Deus, às vezes, após você orar, o Espírito Santo de Deus está conduzindo você a tomar uma decisão, fazer uma coisa de uma forma diferente, de uma forma tão especial que no final do dia você fala assim: puxa vida, se eu não tivesse orado primeiro, talvez eu estava fazendo 3 vezes a mesma coisa e não tinha acabado. Porque Deus cuida de você, cuida de mim. Cuida de você, irmã, que tem que cuidar de filhos, cuidar de marido, ainda trabalha fora. Você, irmão, que trabalha, às vezes, no serviço e depois ainda pega o Uber para trabalhar, né? Tem gente assim que está trabalhando no emprego e à noitinha da roda de Uber. Não, olha, mas ore antes, fale com Deus, ouça Deus primeiro, para que você, conduzido por Ele, tudo te vá bem. E no final do dia não tenha nenhum prejuízo, mas só bênçãos para você e sua família. Há uma impaciência generalizada hoje em dia, irmãos, das pessoas. Elas estão apressadas e elas não param para ouvir ninguém, muito menos a voz de Deus. Isso é um perigo, esse dia que nós estamos vivendo. E sem orar, tomam decisões precipitadas, que muitas vezes lhes causam danos irreparáveis. Mas através da oração constante, suas tarefas diárias serão supridas pelas fontes que vêm do Senhor, as fontes divinas. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ficar admirado, vai conhecer como o Senhor é bom. E às vezes a arma da pressa só teria te atrapalhado, mas naquele final de dia que você gastou um tempo orando, pedindo a direção de Deus, você vai estar bem melhor. Você esperou pacientemente no Senhor, você, em vez de usar a pressa, usou a paciência. Então foi sábio naquele dia, sabendo que Deus te ouve. E tudo vai correr bem. Tudo vai correr bem. Não precisa colocar o carro adiante dos bois, como dizem um ditado antigo. Outra coisa é a preguiça. A preguiça também é um problema que atrapalha a nossa oração. A preguiça é uma arma traiçoeira de Satanás que ele usa contra os que desejam se tornar pessoas de oração. É uma arma carnal que nos torna impotentes às vezes. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra, tudo parece muito difícil. A carne, às vezes é porque Jesus mesmo já falou, ela é fraca, né? Quando ele pediu os discípulos para orar com ele e eles não conseguiram, cochilaram, né? Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vigiai e orai. Foi isso que ele falou. Tem que se livrar dessa incapacidade que é causada pela preguiça. Lembre-se, né?
Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, olha, você não está orando sozinha, sozinho, não deixa a preguiça atrapalhar você de orar, porque você tem alguém, inclusive, para te ajudar e trabalhar com você na oração, que é o Espírito Santo. Então a resposta é, ore, às vezes até com a Bíblia aberta, leia, às vezes tem voz alta os textos da palavra, e ore ao Senhor, porque está escrito assim, olha o que Jesus falou, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Então não há lugar para preguiça, uma pessoa que pede, depois busca, depois bate e insiste, até que Deus lhe dê a bênção. Então não há lugar para preguiça na oração. Quando Jesus fala disso, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, Mateus 7,7. Então, diga simplesmente a Deus, Senhor, eu não consigo pedir, mas o Senhor fala que na tua palavra que eu devo pedir, que eu devo insistir e pedir com perseverança, então me ajuda, me tira essa preguiça de orar, expõe toda a sua miséria humana, suas fraquezas diante do Senhor, não fique calado ou calada, fale com Ele através da sua palavra, conforme a palavra dele, então use a palavra dele. O Senhor falou para pedir, bater, insistir, orar mais, e eu nem comecei a orar, já estou com preguiça, Senhor, me ajude isso, eu sou tão fraca, me ensine isso, e de repente você vai ver a faísca da oração acendendo em seu coração, e você aprendendo a orar sem preguiça nenhuma, toda vez que você vai ao Senhor, vai com aquela dedicação, e a indolência, a preguiça desaparece e você vai ao trono da graça e ver Deus te abençoando. Então, para enfrentar a preguiça, ore, ore, ore. Foi isso que Jesus falou. Ore pedindo, ore buscando, ore batendo. Não foi isso que ele falou? Pedi, dá-se-vos-á, batei, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Então, ore, ore, ore. Não deixe a preguiça atrapalhar a sua vida de oração. E por fim, a inquietação interior e a ansiedade também são inimigos da nossa vida de oração. Não deixe a inquietação e a ansiedade tomar conta de você. Seja qual for a sua causa, pecado, nervosismo, incredulidade, lutas que você esteja enfrentando, a Bíblia diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio, meu Deus, Salmo 42, 11, então às vezes sua alma está inquieta mesmo, há uma inquietação interior, mental, espiritual, há uma ansiedade por causa dos problemas da vida, as coisas que você que parecem insolúveis e as expectativas que você tem da vida, mas olha o que o salmista diz, porque está abatido a minha alma, porque tu perdoas, espera em Deus, esperando em Deus você não vai ter inquietação interior e não vai ter ansiedade. E ainda o salmista diz, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele vai te suster, jamais permitirá que o justo seja abalado, Salmo 55, 22. E Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha o que Jesus diz, quanto ao que haveis de comer, de beber, e pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o que Jesus diz, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais que as vestes? Então, não deixe a ansiedade, a inquietação tomar lugar na sua vida, irmã, irmão. Aprenda a viver um dia de cada vez. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus também falou ainda aí, em Mateus 6,34. Então, o dia de amanhã você não sabe. Viva esse dia em plenitude. Não deixe a ansiedade, a inquietação interior tomar lugar na sua vida, atrapalhar o seu dia, estragar o seu final de dia. Não deixe isso atrapalhar a sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Deus. Somente na oração você receberá ajuda para se libertar da inquietação e da ansiedade do seu coração. Amém, irmãos? Então não deixe inquietação interior atrapalhar a sua vida de oração, preguiça, pressa, distração, desânimo e cansaço atrapalhar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas de oração, de comunhão com Deus. Porque orar é falar com o Pai e falar em comunhão, e é também ouvir. Enquanto você fala, você parece que não, mas ele depois que você fala com Ele, você abre um canal que vai se traduzir em bênçãos para a sua vida. O Senhor, ouvindo a sua súplica, Ele já vai tomar providências
até através dos seus anjos, para que aquele favor, aquela graça chegue até você. E às vezes chega de forma inusitada, chega de forma totalmente contrária que você pensou que ia chegar. Às vezes aquilo que está dando problema, e você ora, de repente aquilo vira e se torna em bênção. Às vezes aquela pessoa que estava te atrapalhando, de repente depois você ora, e que Deus faz com que aquela pessoa te ajude de fato, leve você aonde você devia chegar e aquilo que você precisava. Então, ore, não deixe preguiça, distração, inquietação interior e ansiedade, pressa, desânimo, cansaço, tomar lugar na sua vida e atrapalhar a sua vida de oração. Jesus disse, vigiai e orai, Mateus 26, 41, e Paulo disse, orai sem cessar. Então essas coisas não podem ter lugar na sua vida, na minha vida, atrapalhando a nossa vida de oração. Oremos ao Senhor. Senhor, abençoa-nos como igreja, que façamos como Paulo aconselha aqui a Timóteo, orar em todo o tempo, com súplicas, com intercessões por todos, e até pelas autoridades constituídas, para que vivamos uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida de paz. Que nada então venha impedir os teus servos, a mim, os teus servos, cada um que ouviu essa pregação, de ter uma vida de oração. Nem a inquietação da alma, ansiedade, nem a preguiça, nem o desânimo, Senhor, nada, Senhor, nem a pressa, nem a distração, ó Deus, nada disso vem atrapalhar, nem o cansaço, atrapalhar a nossa vida de oração. Abençoa o teu povo, renova-nos nessa noite, é o que eu te peço e já agradeço. Ensina-nos a orar, pois sabemos que o teu Espírito inclusive intercede conosco, Senhor. Te louvamos. No nome de Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, para crescimento, edificação e salvação. Amém e amém no nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor e depois nós estaremos orando juntos, por cada pedido de oração. Irmãos amados, a paz do Senhor, vamos louvar e adorar nosso Deus, declarando que Ele é o nosso respirar, amém? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
Então, irmãos, vamos agora orar pelos pedidos de oração. Depois de cantarmos, depois da palavra de Deus, há vários pedidos que nos foram feitos pelo WhatsApp e nós vamos estar orando por esses pedidos e também por todas as famílias da igreja, pelas igrejas, pelo povo de Deus, pela obra missionária, pela nossa nação, é claro. Oremos ao Senhor, acompanhe a oração daí, clame também, vamos mostrar a nossa unidade na fé neste momento. Irmã Patrícia pediu oração, Helena, Maria Agostinha, Ana Paula Wister, André pediu oração, a irmã Gidelene, irmão Zé Luiz, e depois nós vamos orar também por todas as famílias da igreja, é claro. Então, vamos orar com eles agora, vamos orar e Deus há de abençoar, já está abençoando, é um privilégio só nós estarmos aqui diante dele, com calma, com paciência, com esperança e com confiança naquele que pode todas as coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Patrícia. Ó Deus, ela agradece pela bênção e pela misericórdia do Senhor usada em favor dela, e ela agradece pelas bênçãos. Ela também pede oração pela amiga dela, Marta, que está em tratamento de câncer no intestino. O Senhor, para Ti não é impossível, Senhor, vai ao encontro da Marta e cura plenamente essa vida, para a glória do Teu nome, para o bem dela, Senhor, conforme suplica a irmã Patrícia. Ó Deus, também a Helena, pede oração por sua saúde, por toda a sua família, vai em conta da sua família, da vida da tua serva, preserva a tua serva com saúde, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. A irmã Maria Agostinha quer entregar toda a sua família e seus parentes nas mãos do Senhor, toma-os nas suas mãos santas e os abençoa, porque o Senhor é quem cuida deles, é quem cuida de nós, como a tua serva crê. Ela pede também por todos os irmãos da igreja, Quemuel, pela minha vida, a vida de minha família também, Senhor. Eu agradeço pela súplica da tua serva em meu favor. Me abençoa sim também, porque eu nada sou sem Ti. E precisamos da Tua presença, eu e minha família. Precisamos da graça do Senhor, saúde, paz e também conhecimento do Senhor e muito amor à Tua obra, inspiração para fazer a Tua obra. Ó Deus, ela pede também pelo Senhor Júlio, que está internado na Santa Casa com suspeita de Covid. Restaure o Senhor Júlio, que ele supere tudo isso e volte para casa em breve com alegria, com a vitória da saúde na sua vida. É o pedido da Tua serva irmã Maria Agostinha. Também, Senhor, Ana Paula Wister, pede oração por toda a sua parentela e pela saúde do Senhor Arthur Dias e Érica, Senhor. Abençoa essas vidas, vão em conta essas vidas, onde estiverem agora, e cura, e restaura, e dá paz e alegria, e também salvação, libertação a essas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoa também a Andréia, pede oração por Alexandre Acioli Borba, Senhor, que é esposo de uma colega sua de serviço, que está hospitalizado com câncer. Ó Deus, em um pós-cirúrgico, Senhor, abençoa e restaura plenamente o Alexandre e, Senhor, para que volte para casa vitorioso com a cura e agradecendo a Deus e em paz com a sua família, com alegria. Ó Deus, pedimos também que o Senhor, ó Deus, abençoe o irmão Zé Luiz, e ele pede oração por toda a sua família, pede oração pela Valquíria, pelo Yuri, pelo a Juliana, pelo Igor, Roberto, pelo Davi, Juliana, a Estelita, a mãe, a filha, pelo Zé Luiz, pela Cristina e toda a sua família, pela Vera, o Carlos Alberto, pelos irmãos Quemuel, pela igreja perseguida pelo mundo afora, pelos missionários que estão em várias partes do mundo pregando o evangelho, sustentam a obra missionária. Ele pede pela nação brasileira, para que o Senhor abençoe a nossa nação, os nossos governantes, para que tenham juízo e governem bem o nosso povo. Ele ora também para que o Senhor faça cessar o quanto antes o fim dessa pandemia. Essa também é a nossa oração, nos juntamos a Ele nessa prece, Senhor. Ó Deus, também, Senhor, a irmã Gidelene pede pela irmã Maria, que está com problemas nos rins, para que ela melhore o quanto antes, receba alta, esteja com a sua família em casa. Seja com a irmã Maria, vá ao encontro dela naquele hospital e dá ela plena recuperação e o tratamento devido que ela precisa ali. Usa os médicos, todo o recurso daquele hospital para o bem da tua serva, conforme pede a irmã Gidelene, Senhor. Nós oramos com a tua serva e queremos essa bênção também, desejamos essa bênção na vida da irmã Maria. Ó Deus, abençoe o irmão Paulo Henrique, dá ele saúde, dá proteção para ele e toda a sua família. Ó Deus, abençoe o irmão Zé
Ademar e Cleonice, seu filho, abençoa a irmã Edna, ó Deus, e sua família, irmão Darcy, sua família, irmão Wagner, sua família, irmão Marcos e Ilma e toda a sua família. Ó Deus, abençoa também a Beth, o Rogério, sua filha, seus pais. Ó Deus, abençoa o Genaro, o Vando, abençoa a Cristina, Senhor, e seus dois, sua filha e seu filho, abençoa ela no seu trabalho, ampara a tua serva, abençoa a irmã Glória, suas filhas, genros, noras, netos, bisnetos, Senhor, o irmão Edi, Senhor, abençoa a irmã Márcia, o Luiz, toda a sua família, Senhor, ó Deus, dando paz, alegria e salvação, abençoa a irmã Martinha, a irmã Marta e o Caio, abençoa dando saúde, protegendo também a Camila e toda a sua família, o Wesley, ampara aquela família também, a irmão Dedi, irmã Raquel, com eles, lá no sítio agora, e os ampara, com toda a sua família, ó Deus, a irmã Maria, diaconisa de Filadélfia, todos os diáconos daquela igreja, abençoa a tua serva e usa a tua serva no poder do Espírito Santo, a irmã Lúcia Amorim, ela, suas filhas, salva toda a sua família, sua parentela, sua mãe, dona Juvelita, abençoa, irmão Francisco e irmã Vera, abençoa, sustenta, alegra o coração da irmã Vera, ó Deus, também nós pedimos, Senhor, ó Deus, por misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, também de todas as famílias da igreja Comunidade Batista Filadélfia, e abençoa com eles o pastor Ricardo e toda a sua família. Nós pedimos todas as igrejas fiéis neste bairro, nessa cidade, pelo Brasil afora, sustenta a igreja fiel até aquele dia que o Senhor virá buscar o teu povo para reinar contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa cada pedido, cada prece aqui, ó Deus, não porque nós merecemos, mas segundo a tua graça, a sua misericórdia, vem em conta de cada pedido, de cada família, cada vida que citamos aqui, trazendo paz, alegria, salvação, libertação, saúde, o amparo do Senhor, a proteção que vem do céu, Senhor. Ó Deus, e abençoa conosco toda a vizinhança aqui de onde estamos, nesses quarteirões ao redor, trazendo paz, alegria e salvação aqui ao redor do lugar que nos reunimos com essa igreja, Senhor. Cada família, trazendo o conhecimento de Deus, a salvação em Cristo, a libertação de toda idolatria, de toda crendice, para crer naquele único que pode salvar e libertar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos familiares, abençoa a minha vida como pastor dessa igreja, me dê amor, me dê inspiração para servir com dedicação a essa igreja e a tua obra aqui. Me dê, Senhor, uma vida fiel a Ti, em todos os aspectos da minha vida, para servir melhor, pois sou devedor, porque Cristo, sendo Deus, foi servo, e quem sou eu para não servir os teus servos e amá-los como o Senhor já me amou, como devedor que sou, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o povo, os nossos jovens, as nossas crianças, cada família, os pais, os filhos, a esposa e o esposo. Traz entendimento do Senhor, traz alegria, traz paz, traz perseverança, traz amor à vida de oração, traz amor à leitura e à meditação e à prática da palavra, traz desejo de comunhão com a igreja do Senhor, e mantenha a tua igreja unida e fiel até que o Senhor venha, Senhor. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo às 19 horas nós temos a transmissão do nosso culto ainda. Esteja orando e não deixe de participar e também divulgar e de compartilhar com os seus parentes, amigos, porque também com isso você compartilha a palavra de Deus, né? E esteja orando quanto às decisões que a igreja deve tomar nesse momento tão difícil de pandemia, para que a gente descubra qual o momento certo de a gente voltar a reunir. Talvez quando nós voltarmos a reunir, nós não voltar a reunir com pessoas inscritas, porque aqui não cabe mais de 15 pessoas equidistantes, né? Então nós estamos pensando nisso, mas precisamos de orar para tomar a decisão na hora certa, com a diretoria da igreja. Ore por nós, ore pela igreja, ore por missões, ore por nossa nação, ore e continuemos orando para que Deus faça cessar essa pandemia, para que em breve tenha vacina, que haja já descoberta, como alguns já estão começando a descobrir remédios para curar os que estão infectados, e que muitos dos infectados voltem sadios para casa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos com toda a sorte e bênçãos nas regiões celestiais em Jesus. Nosso Deus, Pai, te louvamos pelo privilégio de termos este culto de oração, e recebe de nós a gratidão, o louvor e toda a nossa adoração, pois Tu és digno de receber louvor, honra, glória, adoração e toda a nossa submissão a Ti,
Pai eterno, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, de todo o universo. A Ti toda a honra, toda a glória, por Teu Filho que enviaste para nos salvar, pelo Espírito Santo que nos consola, Senhor. Ó Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu amor, Pai bendito, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com a Tua igreja e o Teu povo, em toda a face da terra, e também a obra missionária, para que este Evangelho do Reino chegue a todo o povo, nação e língua, e o Senhor possa voltar para buscar a Tua igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.